E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula, certo? Nessa aula de hoje, a gente vai trabalhar um pouco sobre velocidade média, né? Mas antes, eu quero deixar para vocês um recadinho aí que se você não assistir às aulas anteriores, certo? Volta aí nos vídeos, né? Que tem as aulas anteriores de tempo, intervalo de tempo, certo? E deslocamento, né? Mas vamos lá ao que nos interessa, certo? Na aula de hoje, a gente vai trabalhar o conceito de velocidade média, tá certo? E o conceito de velocidade média nos diz o quê? Né? Primeiro, certo? O que é que vai nos dizer aqui? Que quando estamos, né, atrasados para um compromisso, é comum nos deslocarmos mais rapidamente para diminuir o intervalo de tempo até o destino, né? Então, se você está atrasado, você vai aumentar, né, a velocidade para, consequentemente, você gastar menos tempo. É isso que ele quis dizer nesse primeiro ponto. No segundo ponto aqui, tá certo? Diz o seguinte: entretanto, quando temos um tempo suficiente para percorrer certa distância, muitas vezes nos movimentamos mais lentamente. É que ele quis dizer que quando temos mais tempo, né, automaticamente reduzimos a nossa velocidade, tá certo? No decorrer do deslocamento, né? A velocidade média de um corpo em movimento em um percurso é definida entre a variação de posição de um corpo, né? Vale a gente destacar, certo? Que a variação, tá certo? De uma posição de um corpo, que a gente está chamando de ΔS, certo? E o intervalo de tempo, que a gente vai chamar de ΔT. Então, o que é que a gente pode calcular como velocidade média, né? A velocidade média é a posição de um corpo, né, a variação da posição de um corpo em um determinado intervalo de tempo, certo? Então, usando esses dois conceitos, né, a gente vai ver o seguinte, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos partir para a nossa fórmula, né? Podemos escrever matematicamente a fórmula, né? Então, a fórmula que a gente pode escrever usando matemática, né? Usando a fórmula matematicamente será que velocidade média, Vm, tá certo? É igual a delta S, que é a nossa variação de posição, dividido por delta T, que é o nosso variação de tempo, né? Então, a velocidade média é igual a delta S dividido por delta T, tá certo? Então, usando esse conceito, né, vamos aqui para um exemplo para ficar mais fácil, certo? Então, nesse exemplo aqui diz o seguinte: a distância entre Madrid a Nova York é de aproximadamente, olha aqui, vamos destacar aqui uns pontinhos aqui, certo? Então, a distância entre Madrid e Nova York é de aproximadamente 5.600 quilômetros, correto? Então, essa é a distância, né? Um avião percorre essa distância em cerca de 7 horas. Tá aqui, 7 horas. Qual é a velocidade média? Então, usando a fórmula anterior, né, que a gente acabou de ver, né? Então a gente vai ter que a velocidade média é igual a ΔS, que é o deslocamento, certo? ΔS dividido por ΔT, né? Onde podemos frisar, né, observar que quem é velocidade média? Velocidade média a gente não sabe ainda, né? O deslocamento, que chamamos de ΔS, é de 5.600 quilômetros, tá certo? E o tempo, chamamos de ΔT, é igual a 7 horas, né? Usando essas informações, tá, podemos dar
já podemos prosseguir para a nossa resposta, né? Então vamos lá. Então, quem é a velocidade média? Não sabemos quem é a velocidade média, tá certo? Então podemos dizer o quê? Que a velocidade média é igual ao deslocamento, ΔS. ΔS é quem? 5.600, né? Dividido por 7, que é o tempo, certo? Então chegamos à conclusão que a velocidade média é 5.600 dividido por 7, né? Isso nos dá 800 quilômetros por hora, certo? Então chegamos aqui à nossa resposta, que é a velocidade média do avião, ok? Num segundo exemplo, né? Nesse segundo exemplo diz o seguinte: um atleta passa no intervalo de tempo, né, TI, que é no instante inicial, TI, os 10 segundos, por uma posição cujo espaço é deslocamento inicial, SI, de 50 metros. E no instante de T final, 20 segundos, pela posição de espaço S final de 120 metros. Determine a velocidade média do atleta no intervalo de TI a TF, ou seja, no tempo inicial e no tempo final, né? Então, o que é que a gente vai analisar aí primeiro? Vamos separar, né, algumas informações. Primeiro, ele diz que o tempo inicial, TI, é igual a 10 segundos, né? Ele nos diz também que a posição inicial é de 50 metros, correto? Ele nos dá também que o tempo final, TF, é de 20 segundos. E ele também nos dá uma posição final, SF, de 120 metros, certo? Como a questão pede para a gente determinar a velocidade média, né? Tá aqui. Então a gente vai usar o que? A fórmula de velocidade média, né? Qual é essa fórmula de velocidade média? Então temos que a velocidade média é igual ao deslocamento dividido pelo tempo, né? Velocidade média é ΔS dividido pelo ΔT. Mas só que sabemos, né, das aulas anteriores, que o deslocamento, ΔS, é quem? É a posição final menos a posição inicial, né? E sabemos também que o tempo é a nossa posição final, posição final não, né? É o nosso tempo, vamos corrigir aqui, o nosso tempo final menos o nosso tempo inicial, correto? Então agora vamos fazer vamos substituir na fórmula, né? Então vai ficar que a velocidade média é igual, né? Quem é aqui as nossas posições, né? Vamos aqui mudar um pouco essa caneta aqui. Quem é a minha posição final? Ó, posição final é 120, certo? 120 é minha posição final. E quem é a minha posição inicial? Aqui, ó, 50, né? Então, posição final, 50. Dividido pelo tempo final, que é 20 segundos, menos o meu tempo inicial, que é 10. Vocês estão compreendendo aí? Né? Então vamos lá. Quem é a velocidade? A nossa velocidade média é igual a 120 menos 50, correto? E quanto é 120 menos 50? 70, não é isso? Dividido
20 dividido por 10, ou perdão, 20 menos 10, 10, correto? Então vamos agora que a velocidade média é 70 dividido por 10, e nos dá 7 metros por segundo, ok? Então chegamos a mais uma resposta, tá bom? Então, pessoal, com essa finalização dessa questão, a gente chega ao final do nosso vídeo, né? Qualquer coisinha, dá pausa no vídeo, tá certo? Depois que der pausa no vídeo, veja direitinho onde está o erro, onde vocês não compreenderam, certo? E continua a videoaula novamente, ok? Abraço e até a próxima aula.